Existem 4 pilares que você tem que dominar na sua vida se você quiser viver uma vida verdadeiramente equilibrada, ou se você quiser curar a sua vida por completo. Eu vou explicar para você exatamente quais são esses pilares e como eu cheguei neles. Foi através da minha vida, através da minha história. Não é algo que alguém me contou, não é algo que eu li somente em um livro. Não, eu vivi isso na pele. Eu vou compartilhar com você a minha experiência pessoal. Eu era uma criança muito tímida, eu era uma criança que sofria bullying na escola, eu tinha vontade de desaparecer desse mundo, eu passei pelo pior que alguém pode passar. Eu tive uma jornada de aprendizado que começou pelo estudo da mente. Em algum momento da minha vida eu entendi o seguinte: se eu quisesse viver uma vida boa, eu precisava entender como a minha mente funcionava. Por quê? Todo o sofrimento, tudo aquilo de ruim, todos os meus medos, todas as minhas crenças de que a vida não valia a pena, que o mundo era um lugar ruim, tudo aquilo começou na minha mente. A minha mente, de alguma forma, interpretou como o mundo se expunha diante de mim e eu gerei aqueles pensamentos. Então, ok, eu entendi, beleza, eu preciso entender a minha mente. Esse é o ponto primordial para quem quer viver uma vida equilibrada. Afinal, se eu quero viver bem, se eu quero estar bem no mundo, eu preciso entender como as emoções são formadas, como o meu pensamento é estruturado. Por quê? O viver bem, estar bem no mundo, é um reflexo direto da qualidade dos meus pensamentos e das minhas emoções. Aqui vem essa maior sacada. Se eu tenho um pensamento, isso eu preciso entender, esse pensamento gera automaticamente uma emoção. Se eu penso, o dia tá bonito, eu me sinto bem, eu sinto uma expansão. Se eu penso, gratidão por esse dia, eu sinto uma emoção positiva. Por outro lado, se eu penso, que dia ruim, que coisa chata, que problema, pronto, as coisas começam a ficar piores. Então, o pilar número 1 desse método que eu desenvolvi para equilíbrio de vida, para plenitude, é o pensamento. E o ponto primordial para você começar a entender o pensamento, para você começar a dominar ele, é dominar o seu foco. Por quê? Aquilo em que você foca, e isso significa basicamente aquilo em que você presta atenção, vai gerar seus pensamentos. É simples assim. É claro que existe uma complexidade muito maior que a gente pode e a gente vai aprofundar ao longo dos próximos vídeos. Mas você tem que entender isso. O seu pensamento é o pilar básico. Onde você foca a sua atenção, vai gerar um reflexo nos seus pensamentos. E quanto mais você foca a atenção em uma coisa específica, mais você vai criando um canal, mais você vai criando um acesso facilitado para que aqueles pensamentos se repitam. Então, por exemplo, se eu olho muita notícia sobre política, notícia negativa sobre política, as chances são que eu vou me sentir mal, porque afinal política é isso aí, é briga, é confusão, é alguma tramóia, enfim. Quanto mais eu foco nisso, mais eu vou ter a tendência automática de focar nisso e repetir padrões emocionais ligados a isso. Então esse é o ponto número 1, pensamento. Onde eu foco, onde eu dirijo meu pensamento. Beleza? Beleza. Agora vamos para o ponto número 2. Corpo. Nós precisamos do nosso corpo harmonioso, bem, saudável. Sem isso, a gente não progride na vida, a gente não tem como se sentir bem, ter bem-estar, ter alegria. Então, o que eu preciso? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me alimentar bem. É isso que eu quero que você faça. Você ainda não come tão bem? Melhore, não precisa ser perfeito, não precisa fazer dieta, é só melhorar. Melhora a tua alimentação, cuida do teu sono, toma sol, cuidados básicos com o corpo, já vai mudar muito a sua qualidade de vida. Eu não tô nem falando de gastar dinheiro, tomar suplemento, essas coisas, nada disso, é só comer saudável, comer limpo, diminuir o açúcar, isso você já vai perceber diferença, faça um exercício, uma atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro, vai caminhar, não tem problema. O importante é usar o seu corpo de uma maneira harmônica, adequada. Vai gerando bem-estar, vai produzindo bons hormônios e você vai melhorar naturalmente. Terceiro aspecto, espírito. E quando eu falo de espírito, eu não falo necessariamente de religiosidade, embora isso seja muito bom. Sim, é interessante ter uma religião, mas a gente não precisa
necessariamente seguir um caminho religioso, a gente pode ter a conexão com o eu superior, com a essência, com uma força maior. Quando você tem isso, parece que os caminhos vão se revelando, você começa a ter fé em algo maior, fé em um propósito. Essas crenças começam a dirigir a sua vida, tudo vai ficando mais leve. E quando eu falo em espírito, eu ouso ir um pouco além também, e falar que nós somos seres espirituais, e espirituais que possuem uma natureza energética, uma natureza vibracional. Eu preciso entender como funciona a minha energia. E no momento que eu entendo isso, que eu tenho fontes de energia, que eu tenho centros de energia no meu corpo, eu começo a cuidar melhor disso. Então, eu começo a cuidar melhor da minha espiritualidade e do meu aspecto espiritual. Eu começo a praticar meditação, eu faço um pranayama, eu presto mais atenção ainda a quem eu me conecto, pessoas, as energias que me cercam, os lugares onde eu vou, os hábitos que eu tenho, que me permitem ter uma condição energética melhor. Então, por exemplo, eu vou numa balada e eu bebo muito, e se eu faço isso toda hora, as chances são que isso vai gerar uma desregulação energética nos meus centros de comando, nos meus centros de energia. Eu vou ficando mais fraco, isso diminui a qualidade dos meus pensamentos automaticamente. Então, uma coisa influencia na outra. Cuida da tua parte energética, cuida da tua parte espiritual, vai no teu lugar de fé, seja qual for, exerce esse poder maior. E o quarto item é um que pouca gente fala, é o sistêmico. E quando eu digo sistêmico, eu falo que existem forças invisíveis que gerem a nossa vida, elas fazem uma gestão da nossa vida e a gente não sabe disso. São as leis sistêmicas, são essas leis que eu vou aprofundar mais em outros vídeos, mas a parte sistêmica, ela vai gerar uma consequência inconsciente. Você vai ter um desejo de estar com a sua família, de praticar algum ato, de trabalhar mais, trabalhar menos. É algo que regula o seu inconsciente, entenda isso. Então, você precisa entender que existe uma força inconsciente e que está ligada à sua ancestralidade. Você recebe informações, você recebe crenças, você recebe desejos que vêm dos seus antepassados. Às vezes, esses desejos soam até como maldições. Ou você tem sucesso no trabalho, ou no amor, ou não tem. E tudo isso, muitas vezes, recebe uma forte carga de influência dos seus antepassados. É preciso entender esse aspecto, é preciso olhar para os seus antepassados, para a sua linhagem ancestral e entender de onde vêm as coisas. Isso vai tornando a sua vida mais leve. Então, são basicamente esses 4 pilares e que nós vamos aprofundando ao longo dos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Já me siga para mais.